gente não imaginava naquela época, né, que, bem, justamente aqueles colegas que o nome do meu mestrado era Fundamentos Sociais em Educação, obviamente que os professores que eu escolhi eram professores que tinham a ver alguma coisa com a América Latina. Então, eu comecei a ver o que sabia, e principalmente os alunos americanos, norte-americanos, sabiam muito mais sobre Paulo Freire, aqueles ali que estavam comigo, do que eu. Então, isso eu contei para ele e eu achei importante trazer aqui para vocês, né, do quanto foi importante, naquele momento, ter que sair do Brasil para conhecer Paulo Freire melhor, né? Depois, alguma coisa importante que eu ainda considerei trazer para vocês, quando esse aqui, ó, para Pedagogia do Oprimido, eu trouxe para mostrar que o primeiro que eu comprei era em inglês. A gente comprou, e esse até que eu pedi para ele autografar, acabei naquele dia pedindo. Me dá um parênteses. Fala. Eu achei importante isso aí, porque saiu antes em inglês e em espanhol, no Uruguai, e aqui há uma história no Rio Grande do Sul que eu acho que se pode resgatar, que muitos gaúchos ou brasileiros liam clandestinamente Paulo Freire, importado clandestinamente do Uruguai. Um professor da Unicino, sei que é um, em Pelotas, vários outros, etc. E aqui saiu só em 74, 4 anos depois. E quem tiver as primeiras edições, olha que saiu com uma página inteira censurada, cortaram. Então, vão ver. Eu minto, gente, o que eu ofereci. Quer falar? Sim. Eu quero falar desse livro um pouco. Eu também conheci esse livro nos Estados Unidos, no doutorado, e tem um detalhe interessante. O prefácio desse livro é do Richard Scholl. Richard Scholl foi meu professor depois, no seminário de Princeton. Ele foi um pastor presbiteriano que trabalhou em Campinas, mesma igreja do Rubem Alves. E o Richard Scholl, ele também teve que sair do Brasil, foi para os Estados Unidos, então é uma história muito interessante. Orlando Falsborda tem também uma história pessoal com esse Richard Scholl, né, que foi um teólogo da libertação, quer dizer, alguém muito interessante, muito engajado, comprometido com as questões de América Latina. Ele trabalhou na Colômbia, da Colômbia veio para o Brasil e teve que sair daqui e ir para os Estados Unidos. Então, só para compor um pouco essa história que eu acho muito interessante. Deixa eu ver, vamos acrescentar, já que sair do Brasil, e houve outras colegas da URGS que foram para seminário e não eram estudiosas de Paulo Freire, voltando a contar, mas a senhora é do Brasil, poderia nos falar de Paulo Freire? A Maria Estela del Pai Franco é uma. Mas aí, saí do Brasil. Eu orientei aqui em São Leopoldo uma tese de doutorado na Escola Superior de Teologia de um pastor metodista, que hoje está em Manaus, Mário Bueno Ribeiro, inclusive tem um livro em coautoria, ele e eu, sobre Paulo Freire no Conselho Mundial de Igrejas, e ele traz, anexo à tese dele, uma documentação que é fabulosa. Ele fez o xerox dos cronogramas das viagens internacionais de Paulo Freire, que ele ficou 10 anos no Conselho Mundial de Igrejas. E o Paulo Freire tinha que comprovar tudo. Aí, o Conselho Mundial deu toda a cobertura e sabia que as viagens dele não eram de turismo. Se me dissesse que foram 40 viagens, bom, mas é muita. E o Mário Bueno Ribeiro diz, aproximadamente 150 viagens internacionais para todos os continentes. Ele diz aproximadamente porque é difícil o exato. Se ele foi para a Austrália, voltou para a Suíça, não é uma nova viagem internacional. Mas então, o conhecer Paulo Freire foi 150. E quando há brasileiros ainda hoje que o desautorizam, isso é uma pena.
Muito bem. Não, eu pensava que ele tinha autografado aquele, mas naquele dia lá em casa, eu pedi para ele autografar, de fato, Educação como Prática da Liberdade, que tinha sido o nosso primeiro livro. E ele escreveu para Beatriz, Com a Alegria deste Encontro, Paulo Freire, em 1995. Foi esse que eu achei que eu tinha pedido aquele. Mas que bom, eu pedi nesse. Esse aqui é uma segunda edição. Segunda edição, 69? Eu acho que a segunda edição não é 69. Só um pouquinho. Bem, parece ser, não sei, agora estou meio atrapalhada, passa para lá. Bem, gente, eu também fiz o seguinte, tem um tempinho ainda... eu considerei isso tipo Paulo Freire, né? Uma conversa, assim, ainda mais que depois vai ser editado, né? Então, não é muito linear. Assim. Quando eu fiz a minha pesquisa para o doutorado, que o Balduino, como querido que sempre foi, grande amigo, aceitou ter o nome oficial de meu orientador, embora sabendo que quem me orientou de fato foi o professor Jaquimar, que não tinha doutorado e que, portanto, não podia ser orientador oficial. Então, o Balduino sempre diz que ele é meu orientador de proveta. Mas só porque ele é a pessoa que ele fez isso. Muito obrigado. Sempre vou ser uma eterna agradecida ao Balduino. Mas eu estudei, na época, não estou aqui para falar da minha pesquisa, mas eu estudei professoras primárias dos anos 50. Quem me conhece um pouco sabe que eu trabalho muito com memórias. Então, fui atrás daquelas senhoras. Quando eu fui atrás delas, elas estavam em torno de 70 a 80 anos, com boa memória. Só uma que não estava muito bem de memória. Mas essas senhoras me fizeram, me provocaram, né, a necessidade de conhecer o contexto da época. E como elas atuaram entre meados de 50 até quase final de 60, eu fui estudar esses anos e fui à Revista do Ensino e fui a jornais da época, principalmente me detive em 20 anos do Correio do Povo e do que se chamava a Última Hora, e depois ela é fechada, em seguida do golpe, e depois abre a 0 hora. Aqui, o que eu trouxe é mais da Última Hora e do Correio. Por que eu achei importante trazer? Porque, de certa forma, corresponde ao que o Balduino fez de cronograma dos momentos do Paulo Freire. Então, eu trouxe só alguns. Por exemplo, que é importante, principalmente para os jovens, né, que estudam hoje para o processo todo de formação de professores, para nós todos, né? Alguns excertos. Em 63, a gente tem que entender que, no Rio Grande do Sul, o Meneghetti era o governador, né? E a Zila Tota, que se dizia apartidária, mas depois isso é uma questão que eu discuto aqui no texto também, mas, enfim, ela era, pela primeira vez na vida, primeiro, uma mulher como secretária de Educação, e professora, né? Então, isso fez um diferencial muito grande. E 1963 é um ano que eu sempre convido as pessoas que tiverem alguma possibilidade, deem uma olhada nos jornais da época, porque é um ano interessantíssimo em termos de país. E até quando começaram as manifestações, lá em junho do outro ano, eu até escrevi um artigo sobre isso, porque, guardadas as proporções, 63 era um pouco isso, mas do seu jeito, com cara de 1963. E quem se debruça sobre as notícias de 63 conclui que realmente só podia terminar em golpe logo ali, né? E alguns, inclusive cientistas políticos, lembram, os historiadores também já escreveram sobre isso, que, quando se quer instalar um regime autoritário, é preciso suscitar as massas, fazer provocações, preferencialmente permitir anarquia, né?
e de que Hitler se instalou muito num momento em que várias situações eram anárquicas, né? E isso, quando eu li, me marcou muito, porque 63, em vários momentos, parece que se suscita aquilo que, aos olhos de alguns, se diria, que confusão, que anarquia. E, na época, eu lembro, como adolescente, assim, precisamos de ordem, esse país precisa de ordem, né? Então, ao mesmo tempo, quando a gente lê o que se fazia, por exemplo, na Secretaria de Educação, e o que se fazia em termos de círculos de cultura no Rio Grande do Sul, Vera Benvenuti é uma pessoa que pode falar sobre isso. Em alguns lugares do Rio Grande do Sul, os círculos de cultura estavam se instalando e os jornais falam sobre isso de uma forma muito alvissareira. Balduino tem esse trabalho interessantíssimo, tem outros, mas na minha tese, na época, Baldo, eu usei o teu trabalho, aquele de 95, como é o nome? Tu escreveste, Balduino Andreola, o Instituto de Cultura Popular no Rio Grande do Sul, História, Influência e Desdobramentos. Esse trabalho é excelente, ele está publicado em algum lugar? Na revista Educação e Realidade. Da FACED URGS. É esse que eu tenho, como relatório de pesquisa. Mas esse tu poderia fazer uma releitura e... Deixa eu ver. Aqui eu posso acrescentar, eu tenho uma documentação muito ampla, tenho mais de 300 páginas, talvez, entrevistas com pessoas hoje desaparecidas. Já, por exemplo, Ana Maria Zardim, extraordinária, morreu muito cedo. Ela conseguiu preservar, eu tenho, devo restituir ao marido dela, mas eu fiz xerox dos jornais da época. Devo ter uns 50 ou 60 recortes de jornais. E ali está tudo documentado, a vinda de Paulo Freire, então já estou antecipando, freirianamente. E ali eram mais de 600 círculos de cultura, de alfabetização na época, foi uma floração imensa. Quanto àquilo da anarquia, tem um livro em coautoria, Paulo Freire e Sérgio Guimarães, que são vários, e o Sérgio pergunta para o Paulo Freire, tu já tínhamos uma certa sensação da previsão do golpe? E o Paulo diz, estava no ar, estava aí e viria. E a maior parte do pessoal de esquerda se enganou redondamente, achando que a revolução já estava feita e só o povo tomar o poder. E ele disse a mesma coisa depois com relação à Argentina. As esquerdas se enganaram. E ali o expor-se. Não é querer ir para a luta, mas tu tem que te preservar. Tá? Diálogos 1 e 2 com Sérgio Guimarães, né? Diálogos, muito bom esse livro, eu sempre recomendo também. Tem alguns livros dele que parece que estão meio esquecidos, né? Os alunos só querem ler Pedagogia da Autonomia, quando eles não conhecem. Então, vamos começar com Pedagogia da Autonomia, que é ótimo, mas muitos querem porque ele é pequenininho, fininho, né? Desculpe os alunos, mas acontece. Bem, o que acontece, então? Quando ela assume a Zelatota, ela começa a fazer vários tipos, tanto que ela não fica, né? Ela é demitida em janeiro de 63, porque ela assume a defesa dos professores, em geral, e os professores contratados são combatidos e tal, e ela assume muito, e as defesas das ideias freirianas, embora ela defende não explicitamente pela promoção, pelo apoio aos círculos de cultura e outros, né? Então, diz aqui, uma das principais decisões foi trazer Paulo Freire, o que, de fato, ocorreu em julho daquele ano. Isso eu encontrei no depoimento da Zardim, citado pelo Baldô. Nós trouxemos Paulo Freire a Porto Alegre em julho de 63. Ele deu a largada para o treinamento dos professores. Abrimos um trabalho de voluntariado para fazer o Círculo de Cultura. Abrimos inscrições. Foi uma coisa que criou um impacto na cidade, porque as inscrições foram tão numerosas que Paulo Freire levou um susto quando chegou. Era uma multidão
de voluntários, né? Marisa Costa, depois apoiada, a Marisa Vorhaber Costa, apoiada no trabalho do Balduino, também escreveu um texto na época sobre a mídia da época, como que Rádio Guaíba, Folha da Manhã, Folha da Tarde, como que todos assumiram a ideia de vamos alfabetizar, campanha para doar lápis, borracha. Foi incrível. Isso são questões da memória que não podem ficar esquecidas, né? Ainda palavras da Ana Zardim, que eu acho que merecem, e até para motivar o pessoal a ir buscar os documentos que estão no acervo do Baldô. Ela diz: as pessoas naquele momento estavam preocupadas de que a educação tinha que mudar a sua linguagem, que tinha que acabar a situação, que fazia com que a escola fosse uma escola para somar privilégios, que realmente, se a gente quisesse avançar em termos de sociedade democrática, tinha que haver cada vez mais a participação de todos os setores da sociedade, que a escola, por exemplo, deixasse de ser seletiva, que atingisse a todos, que a escola realmente se expandisse para todos. A gente achava, naquela ocasião, que realmente por aí começava um processo de democratização do país. Democratização da cultura e, fundamentalmente, da educação. Nós, hoje, falando, parece uma coisa tão óbvia, né? Mas, na época, não. E, como diz o Paulo Freire, o óbvio não é tão óbvio assim. Então, foram surgindo, a partir dos círculos de cultura, uma influência freiriana nas comunidades. Então, mesmo pessoas que não eram ligadas à educação, formalmente, foram se contagiando por quem é esse cara, que metodologia é essa, né? E eu, então, como eu fui lá ver algumas coisas do jornal, tem lá na última hora, em fevereiro já de 64, diz assim: o governador Carlos Lacerda já abriu a boca para denunciar que o método Paulo Freire é comunizante. E daí diz assim, mais adiante: são de entusiasmar a rapidez dos resultados, assim como o seu aprofundamento, o seu poder verdadeiramente conscientizador das massas. Então, começava a tornar público também o perigo das ideias de Paulo Freire. E aí um detalhe que eu encontro no jornal, e depois fui ouvir também das professorinhas já velhinhas, né? Em janeiro de 64, em Porto Alegre, assume o prefeito Sereno Chese, que era do PTB da época, né? E aí foi interessante porque ele assumiu, entre as prioridades do governo, a aplicação do método Paulo Freire. O que tinha acontecido, que eu ponho num pé da página? Como a Zilá tinha sido demitida, e vários com ela também, eles foram, não a Zilá, mas um grupo grande foi trabalhar na prefeitura, na Secretaria de Educação. E aí também continuaram, então, mantendo aquilo que, a nível de Estado, se mantinha. E aí envolveu um grupo muito forte na época, que eram os secundaristas. A União Secundária dos Estudantes, ela tinha em todos os municípios, ou pelo menos os municípios mais urbanos, né, os seus núcleos. Por exemplo, eu fui da União de Estudantes de Novo Hamburgo. Então, na verdade, os secundaristas também passaram a assumir esse trabalho. E aí que eu lembrei da nossa colega, nós temos uma colega chamada Vera Benvenuti, porque ela foi rainha dos estudantes, acho que em Santa Cruz, que era, se eu não me engano, era Santa Cruz que ela trabalhou, mas ela era militante dos círculos de cultura. E ela estava no palco, num dia do baile lá, com não sei o quê, da coroação, e vieram nos bastidores dizer que tinha acontecido o golpe, não sei o quê. E no momento, ela conta isso, no momento ela pegou o microfone e disse que não queria, então, nada de baile, não sei o quê, não sei o quê. Quer dizer, a gente era bem corajoso, né, para dizer não, já que estão fazendo isso com as pessoas que nós nos agregamos e acreditamos, eu também não quero ser rainha de nada, não sei o quê, enfim. Mas isso não está aqui, tá? Um detalhe, que ela falou do PTB, só para os novos e as novas, o PTB não é o PTB de hoje. Era, na época, o que havia, talvez, de mais de esquerda aceito, porque o PCdoB, o
Partido Comunista estava na clandestinidade, né? E do Brizola, do Getúlio, tá? Sim, tá. Então, na verdade, tudo o que estava ligado ao João Goulart e a todas as ideias dele, né, eram questionadas na época. E daí, para terminar, na semana que antecede o golpe militar, poucas pessoas sabem, mas está lá no jornal, Porto Alegre tem o privilégio de receber pela segunda vez naquele período, né, Paulo Freire. E aí, no jornal, está escrito o seguinte, no jornal do dia 25 de março, última hora, eu tenho isso mais no livro, lá, do que virou a minha tese, virou esse livro, se alguém quiser, todo esse período está aqui. Mas aqui eu trouxe só o que trouxe o jornal. A hora é de definições. Este é um período de transição, de crise, em que velhas tarefas, velhas posições procuram resistir, enquanto emergem novas tarefas e novas posições procurando se afirmar. Quem disse isso? O sociólogo Paulo Freire, em palestra que dirigiu a cerca de 1.000 pessoas ontem à noite, ou seja, no dia 24 de março de 64. O professor Paulo Freire, idealizador do método de alfabetização em 40 horas, e que se encontra no Estado, em companhia do ministro Sambaqui, proferiu a conferência Tempo Brasileiro e a Educação. Partindo da análise da conjuntura nacional, o professor Paulo Freire teceu considerações em torno do problema educação no Brasil na atualidade. De acordo com seu depoimento, a educação de hoje deve ser processada em termos de cultura popular, isto é, abre aspas, desalienadora, contribuindo para a tomada de consciência, a opção, a conscientização e a politização. Fecha aspas. Especificou o professor ainda que a educação deve se ligar ao processo histórico, tendo em vista as condições do momento. Em outro tópico de seu pronunciamento, o professor Paulo Freire fez uma apreciação em torno das forças políticas atuantes no Brasil, definindo o reacionário como aquele que se considera dono da verdade, dono do processo histórico e ausente do trabalho de democratização do país. Classificou como revolucionária a atividade emergente de renovação que, sem se adonar do processo, nos dias seguintes, se torna a força do poder estatal. Essa força do poder estatal, nos dias seguintes, se torna bem visível.